tarde, excelentíssimos júris, ilustres colegas. Eu trago aqui um tema muito pertinente, que é na educação dos filhos que se revela as virtudes dos pais. Os filhos são o reflexo das virtudes dos pais, como também os pais são o espelho dos filhos. Ora, muito bem, sabeis todos vocês que é na base da educação que conseguimos formar homens esses que vão servir com dignidade à nação. Mas não é por ali. É desde a tenra idade que nós transmitimos os valores morais, sociais, é por intermédio desses valores que vamos formar homens com valores humanos, capazes de semear o amor e a fraternidade neste mundo que é a cada dia mais violento que o anterior, se calhar. Mas não é por ali também. Por fim, gostaria de dizer, não tenho muitos argumentos, porque é um tema, se calhar, bem estudado, e todos vocês sabeis que a educação é, sem sombra de dúvida, a base de qualquer um. Se vocês não fossem bem educados, se calhar não chegariam à universidade. Se os vossos pais não primassem pela vossa educação, muitos de vocês estariam no mundo da delinquência e se calhar nas cadeias. Mas os vossos pais sacrificaram-se e educaram e todos vocês estáis aqui hoje. Por fim, gostaria de colocar uma questão. Todos, em homenagem ao jovem que foi morto a semana passada, se calhar esta. Chama-se Valério da Cruz, morto barbaramente por jovens na faixa etária dos 18, 20 anos. Meus amigos, estes jovens que negaram a vida ao Valério, será que são reflexo das virtudes dos seus pais? Eu acho que não, mas a sociedade, a seu devido tempo, vai esclarecer. Obrigado. Obrigado, Manuel e Quickly. Vou dar imediatamente a palavra ao Mário da Costa. 5 minutos, por favor. Muito boa tarde, caros colegas. Boa tarde à mesa dos jurados. O ilustre colega falou-nos e muito bem. Os filhos são o reflexo dos pais. Será que o Nadreia é reflexo do pai dele? É assim, a virtude é qualidade moral, é retidão, é integridade. Então como é que eu, que sou pai, constantemente tenho acompanhado o meu filho, é propina, é lanche, mas ele na rua está com outros caras, está com outras pessoas. Que culpa tenho eu? Eu até fui bem educado, mas eu segui o meu caminho. Não tem nada a ver com o meu pai. Eu estou aqui, eu até estou na universidade. Meu pai nem sabe ler. Que virtude é essa que eu segui do meu pai? Não tem nada a ver com a educação dos filhos, a virtude dos pais. Quem disse? Sim, ele precisa de alimento, os pais devem prestar alimento aos filhos, sim. Devem orientar, sim. Mas não quer dizer que o granjear dele ou o decair dele é culpa minha ou me devem exaltar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Diz Platão: você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora brincando do que em 1 ano conversando. Vocês já viram isso? Todos os dias, filho, senta
Você não pode sair com esse teu amigo de tatuagem, é bandido. Amanhã estão na rede. Filho, você não deve namorar antes dos 18 anos. Você deve casar e só depois entrar para a vida sexual. E o amigo está lhe dizendo, você é boêmio. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Os pais são os pais, os filhos são os filhos. Eles crescem, sim, mas há uma determinada fase em que eles devem sair das asas dos pais para poderem seguir os seus próprios caminhos. E muitas das vezes eles nem precisam da orientação dos pais. Nós temos inúmeros governantes, uns até nem têm pais. Subiram como? Conseguiram como? Se nem têm até pais. Então, vamos dizer que essa frase também podemos dizer é na educação dos primos ou dos tios que se deve a virtude dos tios, porque às vezes é o tio dele que ele tomou conta, às vezes é a madrasta, às vezes é o sogro. Como é que taxativamente eu acho que alguma debilidade mental meu colega deve ter. Não é possível isso. Não é possível. Ela até pode. Eu acredito que ele é pai. Eu acredito que ele é pai. E não sei se ele tem virtude. O problema é esse. Então, tem que assemelhar a educação dele e ver se o filho se revê mesmo nessa posição dele. Vou deixar vir aqui. O Mário vem do curso de Direito e o Mário deixou bem claro: pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. 5 minutos. Bem, nos meus 5 minutos vou responder às questões que o colega deixou. O colega diz que culpa tem ele, por isso, desculpa, que culpa tens, que culpa tens se não souberes educar os teus filhos? Ou seja, que culpa tem ele se os filhos são delinquentes? Tens culpa, sim senhora. Não soubeste educar os teus filhos. Se transmitisses valores positivos aos teus filhos, de certeza que eles seriam um espelho na sociedade. Se calhar não teríamos a sociedade que temos hoje. Também és pai. Espero que eduques o teu filho. Primeira questão. Segunda questão, ele pergunta por que não souberam, ele diz que os filhos têm que ter liberdade, têm que saber andar. Mas o colega tem que saber que os filhos só podem sair das casas dos seus pais depois dos 18 anos. Ou seja, só ganha a maturidade de andar por si depois dos 18 anos. Acho que o Código Civil assim estabelece, a nossa lei. Por outra, falou bem dos governantes. Muitos dos nossos governantes não tiveram pais, se calhar não tiveram família. E eu pergunto, que governantes tens hoje? É uma questão, fica aqui. Por último, agradecer à plateia que cá está e para dizer que não vim aqui para vencer. O facto de ter falado para esta plateia já é uma vitória. Obrigado. Muito bem, muito bem. Mário, o que tem você a dizer? Permanece com a mesma posição, tem 5 minutos. Os filhos só podem sair de casa depois de 18 anos. É isso que está no Código Civil. Vocês já viram isso? Porque está no Código Civil, é assim que tem de ser. Os filhos só saem depois de 18 anos. O meu colega não deve estar nos seus plenos gozos das faculdades mentais. Pitágoras diz,
educa as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Mas educar é como então? Vamos educar como? O colega falou os governantes que temos. Os nossos pais nunca viram prédios, hoje estão a ver prédios. Estão a ver prédios. Estão a ver prédios hoje. Hoje estão a ver prédios. É necessário não nos dirigirmos propriamente para um campo, mas sim ao tema em questão. A educação é um processo. A educação é um processo. Os pais precisam de ter esse processo, precisam de estar dentro desse processo, precisam de percorrer este processo para que os filhos saibam caminhar. Não que propriamente a educação dos filhos deva ser a virtude dos pais. Nada disso. Nada disso. Por quê? Vamos lá ver. A Bíblia nos diz que o filho ou a criança nasce com uma potencialidade caótica, carente, fraca, frágil. Nessa fase, sim, os pais devem ajudar, devem moldar, devem dar consistência, devem procurar injetar a força ou espírito de percurso, de caminhar, para que estes, depois de determinada idade, consigam caminhar por si só. Mas não propriamente dito, quando atinge determinado patamar ou o seu brilho, tem a ver propriamente com a educação que os pais deram. Eu continuo a dizer, temos realidades muito visíveis cá no nosso país. Temos inúmeras crianças desamparadas. Temos muitos lares destruídos. Essas crianças não têm educação ou esses pais não têm virtudes? É uma pergunta. Se nós formos para o 1º de maio, vamos encontrar uma data de crianças a fazerem uso de gasolinas. Será que esses não têm pais? Será que estes não receberam educação? Ou os pais também foram assim? Será que os pais também foram assim? O colega falou muito bem. O caso mais recente foi morto um jovem, que a terra lhe seja leve. Será que este grupo, esses jovens que foram detidos, será que são a virtude dos pais? Será? Os pais até nem estavam lá. Os pais até nem estavam lá. Se o marido não conhece a mulher, mesmo vivendo com ela 50 anos, está a matar com faca agora. Mas casaram, vivência, convivência. Então como é que os filhos que saem para o mundo, saem para a rua, o problema lá é o pai que você não lhe educou bem. Não lhe eduquei bem. O que é educar bem, então? Leite lhe dei, pão lhe dei, lhe meti na escola. Então, é o que então? O que é educar bem? A minha virtude tem que ser cumprida. Obrigada. O seu tempo terminou. Obrigado.